se houve uma grande paixão, um grande amor na minha vida, foi sempre a anarquia. E sempre a ver, não é? Sempre, sempre. Sempre. Dá-me força, dá-me vida. No meu entendimento, qualquer pessoa que se diga anarquista, ela tem sempre um percurso histórico de estruturação dessa posição ideológica, política, ou social, como se queira, que resulta sempre, fundamentalmente, de um ou dois factos, ou três factos, ou quatro, não importa. Por um lado, é a visibilidade que tem da sociedade, dos seus conflitos, das suas contradições, dos seus antagonismos, e, portanto, na qual a emergência dos pobres, dos mendigos, dos ricos, de uma situação de opulência, por oposição a uma situação que eu diria subhumana, e depois mais outros fatores, como as guerras, enfim, como a destruição do planeta, são por si só um elemento interno e externo de cada indivíduo que alimenta a ideia de liberdade, de emancipação social, do desejo, a motivação por isso. Quer dizer, isso eu considero este fator fundamental, na qual os órgãos sensoriais de cada indivíduo, sobretudo pela percepção e pelos sentimentos, levam-no a confrontar-se com um mundo que não quer. Por outro lado, naquilo que chama a aculturação da espécie humana, ao longo dos anos, tem existido análises, teorias, fundamentalmente teorias, e ideologias, que vão no sentido de uma tentativa histórica de remediar ou superar estes problemas, estes fatores contingentes dos indivíduos e da espécie humana. Portanto, num sentido em que aqui já é uma questão de filosofia, uma questão de educação, uma questão de cultura, uma questão, já até podemos dizer, de religião, etc., etc., que leva, relativamente à anarquia, a necessidade, um desejo, uma identidade que passa pelas experiências da própria anarquia, pelas vivências da própria anarquia e, sobretudo, pela leitura das análises de autores que tentaram modelizar a anarquia através de modelos societários, alternativos ao capitalismo, inclusive ao próprio socialismo, fascismo, às democracias representativas como nós conhecemos. Bem, e agora, nesta base,
de anarquia e anarquismos, ao longo da história e sobretudo no processo de industrialização e de urbanização das sociedades, realmente os protagonistas primeiros em termos de experimentação, de emancipação social, eram bastante visíveis no operário modelo, o operário massa, que realmente tinha um papel crucial na produção e distribuição e na troca de mercadorias, mas sobretudo na produção, tinha um papel crucial no processo de produção em termos de situação de exploração do homem para o homem, por manter ele ter a figura de explorado, e daí a necessidade de conceber um modelo de sociedade que superasse estas mesmas contradições do capitalismo e, necessariamente, do próprio Estado, pelas estruturas de repressão e estruturas de normalização jurídica, política e social e económica que o Estado, quer dizer, desenvolvia. Bem, a partir daí, essas leituras, essas vivências, essas interpretações não eram somente com base em autores como Proudhon, como Bakunin, como Kropotkin, como Eliezer Reclus, como Malatesta mais tarde, e como outros, por exemplo, vamos admitir Bookchin e Chomsky. Era algo que já não era da teoria, já não era da análise, sobretudo da análise, como concepção de modelos de superação do capitalismo e do Estado, mas era a vivência mais terra a terra, mais concreta, em termos de vida cotidiana, na fábrica e fora da fábrica, que alimentavam experimentações sociais, desde a greve geral, à tentativa de insurreição, à tentativa de consecução de revoluções, como foi o caso da Comuna de Paris e, posteriormente, através, sobretudo, dos sovietes e dos conselhos operários, na Rússia em 1917. À volta desta temática teórica e prática, construíram-se modelos de anarquismo que interpretavam, explicavam, compreendiam, viviam a anarquia. Portanto, logo ali o primeiro a nascer foi o anarcossindicalismo, mas o outro que balizou, mais como concepção não sindicalista, mas societária global, o anarcocomunismo. E depois o anarco-individualismo, o anarco-naturalismo, mais reportados a uma relação a uma natureza, o amor livre, portanto, mas que eram modelos residuais, quer dizer, em termos de movimentos sociais não tinham a representatividade cá. E depois outros modelos como o anarcoprimitivismo, contra a tecnologia, a superação da tecnologia, os malefícios da tecnologia, do progresso e da razão, e o municipalismo libertário, por aí fora e por aí fora. Ora bem, para mim, o que está aqui em jogo é que os modelos interpretam, explicam, eu diria, vivenciam, analisam a anarquia, mas de forma contrastante, de forma conflitual. Portanto, são tudo tentativas históricas da tal leitura da anarquia como modelos societais. No sentido de poderem ser uma alternativa credível à sociedade capitalista e ao próprio Estado. Ora bem, mas sempre foram modelos utópicos na sua concretude. O caso específico da Comuna de Paris, da Revolução Russa e inclusivamente de maio de 68 como exemplo histórico mais próximo daquilo que eu tenho estado a referir, o facto é que sussurraram ao fim de um ano, ao fim de meses, e mais, na Rússia sussurrou como fator digamos que o socialismo real era mais importante para os operários, historicamente, ou para os soldados, ou para os camponeses, que eram revolucionários, do que as modalidades anarquistas. Ora, isto quer dizer o seguinte, e isto é importante, este último ponto, que eu acabei de referir, é que a utopia, que aquela carga histórica utópica da própria anarquia, levou uma machadada com a Revolução Russa.
a Revolução Russa, para aquilo que era a emancipação social do operariado, ou dos camponeses, aqui está uma coisa que se concretiza, e sim, pode ser viabilizado. Tanto que muitos anarcossindicalistas foram eles que formaram os partidos comunistas a nível nacional a partir da década de 1920. E tendo presente que, obedecendo às 21 condições lá, da Internacional Comunista, que entretanto tinha sido comunista. Bem, portanto eu diria que, para já, em termos de luta entre modelos societais contrastantes, estes modelos se sobraram, não foram capazes, quer dizer, portanto, não foram capazes de ter aquilo que se chama não é uma vitória, mas uma solução mesmo como modelo, Ora bem, eu a um dado momento da minha vida, eu dizia que os modelos podem existir, eu até era mais anarquista, individualista e anarquista naturista, mas que com liberdades paralelas. Eles existiam, portanto, iam todos dar ao mesmo rio, portanto, constituíam o mar, portanto, não havia problema nenhum. Mas os modelos, eles são conflituantes, mesmo internamente e externamente. Nunca podem ser paralelos. Nunca pode ser uma progressão de liberdade como rios para desaguar no mar. Bem, ora, é aí que eu faço a minha viragem. Bem, isto é uma contradição judaica, civilizacional judaica cristã. Os anarquismos, pese embora a radicalidade das suas análises e até a radicalidade dos seus movimentos sociais, das suas ações, são iguais aos outros. Em que sentido? Que são a negação da liberdade e da criatividade. Quando estão em interação. Não somente como discussão, não somente como conversa, mas como vida cotidiana. Portanto, e depois, porque isto, os modelos, no sentido das lideranças, ou no sentido das decisões, levam ao exercício do poder. E, portanto, aí emerge a base do poder por cada indivíduo. Conclusão, eu cheguei à conclusão que a anarquia, mas já tinha há muito tempo, que a anarquia não pode ser um ismo. E, portanto, não pode ser modalizada, nem como análise, nem como prática, e sobretudo como vida, como pulsões de vida. A anarquia como uma lógica que vai à procura de uma forma não linear, de uma forma caoticamente auto-organizada, como, nesse sentido, como uma civilização, mas necessariamente como uma utopia. Mas por base de vida cotidiana, a anarquia para mim é um modo de vida. É um modo de vida como base de liberdade, de amor, de amizade, de criatividade. Não só entre as espécies. Primeiro começa de uma forma introspectiva, intrapessoal, e depois vai interpessoal, e por aí fora. Agora, o problema que está aqui em jogo é que eu considero que isso é um modo de vida e que te ensina a viver. Quer dizer, ou seja, que dá-te força vital a partir de pulsões de vida e não pulsões de morte. Embora saiba que as pulsões de vida e as pulsões de morte coexistem. Pronto. E isto, digamos, quer dizer, isto está incrustado no teu metabolismo físico, eu diria biológico, e está necessariamente naquilo que é a tua cognição e a tua emoção. Portanto, a compreensão de ti mesmo, a informação balizada pela liberdade, criatividade, o amor, dá-te muita força. Claro que isto não é um modelo, isto é uma mera probabilidade, que não pode ser uniformizado, porque cada indivíduo é único. Neste caso aqui eu estou de acordo com o Max Stirner, cada indivíduo é único. Só que ele tentou balizar esse único para o egoísmo, quando eu acho que, e para outra coisa, que é o nada, e o que é que eu ponho em relação ao egoísmo, em termos de causalidade e efeitos, o que é que eu ponho? O indivíduo egoísta. E o nada. Ponho o caos auto-organizado. Tudo é construído sempre, a minuto de cada segundo é companhia. Nada está estruturado, nada está institucionalizado. Está tudo a ser criado. Para tudo a ser criado. Portanto, daí a não necessidade do Estado e do capitalismo. De estruturas para te dizer como é que deves viver, tens de ter salário, tens de ter leis, tens de ter tudo. Tens de ter tribunais, tens de ter prisões.
Mas isso, no encontro de uma cultura judaico-cristã... Não, isso se bate, isso é, quer dizer, e o meu problema hoje, não, essa coisa de estar sempre a economia, a política, claro que é a sociedade, claro que é. Não, o problema são os valores, é a ética, a estética, se quiser, é a base civilizacional judaico-cristã que tem a cultura a ti e a mim. Por exemplo, 25 de dezembro. A morte, como é que é? E depois o medo da morte, como é que é? Judaico-cristã é também algo que vai a todos os aspectos da coisa. Por exemplo, os salvadores. Porquê é que os salvadores do povo apareceram? Os Stalins, Hitlers, e aqui o Vargas que a gente vai ver hoje? Porquê? Porque é baseado nestes mitos judaico-cristãos. Ou quer dizer, nestes valores, se quisermos, civilizacionais judaico-cristãos. Os salvadores da pátria. Assim como há os salvadores dos indivíduos que os levam lá para o céu, aqui é a mesma coisa. Portanto, o problema é que porque você, antes de mais, você é um indivíduo da espécie humana. Antes de tudo. Só você é João da Mata. Mais ninguém pode ser João da Mata. Que é isto? Mesmo na morte, só você pode morrer. Agora você, com uma civilização judaico-cristã, espeta aí com uma data de santos e uma data de predicados e de constrangimentos, aquilo que você deve fazer e não deve fazer, aquilo que é bom e que não é bom. E que depois que você, o que é gordo é magro, você já viu o nosso comportamento relativamente ao gordo e ao magro? Relativamente ao baixinho, ao grande ou não, ao gigante? É isso. É isso. Portanto, e essas coisas que são inculcadas naquilo que é os indivíduos, ou da espécie humana, e depois vêm com essas categorias sociológicas como modelos, que é a classe operária, que é os pobres, que é os mendigos, que é os burgueses, que é isso. Claro! Porra, quer dizer, mas agora eu vou funcionar porque existe ali burgueses, até pode haver burgueses, os gajos porreiros, até eventualmente, que os gajos não exploram, então, enfim, mas pronto, a partir daí eu vou categorizá-lo só como burguês e não vou categorizá-lo, quer dizer, como pessoa. Para isso tenho que viver com ele como é que é, não é? E o mendigo, como é que é? Vou ter pena dele, do desgraçado, e por causa disso eu vou defendê-lo. Quer dizer, ele primeiro é que se deve defender. Pois, eu preciso ser um indivíduo caótico, auto-organizado, sem Deus ou sem ambos. Que essa é a lógica do caos, né? Pronto, quando eu digo que a anarquia é um caos auto-organizado, sem deuses e sem ambos, e só poderá ser uma probabilidade não linear no espaço-tempo do universo, quer dizer que não sou eu que sou responsável pelos outros, nem você, nem um comitê central, nem um modelo anarquista que vai, quer dizer, solucionar esse problema. Porque nós somos mais revolucionários, vamos abolir o Estado, vamos abolir tudo. Pois é tudo muito fácil. Mas o Miguel Baconini, em 1871, foi lá para o balcão, lá do município em Leão, o Estado está abolido, lá mais uns polacos, e teve que fugir ao fim de meia hora, uma hora. E o Estado não foi abolido. Portanto, eu diria que, mais do que nunca, a anarquia emerge da espontaneidade e da informalidade, portanto, articulado com aqueles 4 elementos que eu considero das pulsões de vida, que dão força e corpo à própria anarquia, que é a liberdade, a criatividade, amor e amizade. Mais do que nunca, a gente tem que aprender sobretudo, a viver no sentido, e a anarquia é isso, no meu entendimento. Pronto, e agora não vou dizer, acabam os anarquismos. Não, as pessoas querem que continuem, mas quer dizer, não contem comigo, é para andar aí, quer dizer, fazer militância e outras coisas mais, nesse sentido. Se há um espaço onde você pode afirmar, de modo inequívoco, a sua relação com a natureza em termos de espaço, animais, é a partir de si mesmo e não se desculpar que é a guerra que obriga a isso, ou que é o Estado que obriga a isso. Você quando está em frente de uma árvore, ou está em frente de um passarinho, ou de um porco mesmo, ou de um gato, você é o único. Quer dizer, não venha agora cá desculpar-se.
Porque não tenho que comer, tenho que matar. Está bem, também, é verdade. E para obviar isso, o capitalismo foi inteligente. Vai para os matadores, e dos matadores, tem os supermercados, resolve esse problema. As pessoas não são obrigadas a matar, nem a falar, só comem, está tudo feito. Bem, mas eu para não perder a fio à meada, penso que, historicamente, hoje mais que nunca, os anarquismos deviam problematizar com a devida equidade o seguinte: e atenção, eu dizia sempre isto, foram os vencidos da história, demonstraram que têm razão, e pergunto porquê que o comunismo desaparece, o socialismo e todo, e vêm todos aos anarquistas. Porquê que não vêm? Sim. Agora, é evidente que eu sempre dizia, porque aqueles que foram vencidos e que já estão mortos, não podem ser pulsões de vida. Portanto, como não podem ser pulsões de vida, não podem ser anarquia potencial. Tá? Essa relação é muito menos baseada em estruturas, em instituições. A socialização da informação, do conhecimento e da energia humana é muito balizada pela liberdade e a espontaneidade do indivíduo. As tais forças fundamentais da hipótese, da probabilidade de emergir a liberdade, a criatividade, o amor e a amizade. Só que o grande problema é que o virtual tem extrema dificuldade em amar, em se tornar amizade, em ser criatividade e liberdade de modo real. No espaço-tempo, de modo real. E é esta dificuldade que dificulta que aquilo que nós podemos dizer a teoria, a prática, ou a análise, a prática, o abstrato e o concreto funcionem no mesmo sentido. E que há às vezes como é que ia dizer, uma base de disjunção, quer dizer, de separação espaço-temporal, de dicotomia espaço-temporal, quando estes dois mundos são efetivamente, e deveriam ser interdependentes e complementares. Ora, se eu, pelo mundo virtual, acho que as bases da anarquia estão constituídas, porque elas permitem que o próprio indivíduo, quando ele está só, não é quando ele está a trabalhar, claro, evidentemente que ele pode aí trabalhar de forma virtual, a sua percepção, mas já está tudo codificado, ele é obrigado a fazer muitas coisas, está dentro do organigrama da empresa e, portanto, não pode ser livre e não pode ser espontâneo, não pode fazer amor em função da sua identidade individual ou coletiva. Bem, eu diria que tudo aquilo que é o mundo dos hackers, tudo aquilo do mundo que é ficção científica, tudo aquilo que é do mundo de criatividade do mundo virtual é essencialmente a anarquia. É essencialmente a anarquia. Agora, o problema é não ver isso como a constituição de um modelo, porque eu já disse que a anarquia não pode ser um modelo, mas ver isso como uma probabilidade de aculturação, de aprendizagem, da vida cotidiana, de tal forma que a relação intrapessoal e interpessoal, e passando até a intersocietal, seja algo que vá no sentido da abolição do Estado e da abolição do capitalismo, da abolição dos exércitos ou da estrutura militar, da abolição das prisões e inclusive da abolição do dinheiro. Bem, para não falar de outras abolições, senão eu teria aqui, quer dizer, todo dia a falar para lhe explicar o que é que devia ser abolido. Mas isto é um pressuposto que a própria vida cotidiana, balizada pela liberdade, criatividade, necessariamente pela espontaneidade e informalidade, mas pelo amor, amizade, liberdade e criatividade, elas próprias, como são pulsões de vida a partir do próprio indivíduo, se isto for multiplicado por milhares de milhões de vezes, onde é que isto vai dar? Claro que isto é muito difícil. É muito difícil. Isto é uma probabilidade não linear. Porque isto aqui você tem uma data de entraves, sabe qual é?
que é fundamentalmente a capacidade cognitiva e emocional. Porque a capacidade cognitiva e emocional é ela que permite fundamentalmente compreender o seu próprio corpo, a sua própria base biológica, psíquica e mental. O caos auto-organizado só pode funcionar assim, de outra maneira é extremamente difícil, porque há sempre aquela gente que não tem, quer dizer, uma cognição e emoção, ou seja, que não alimentou o cérebro como deve ser, não consegue, quer dizer, precisa sempre de um chefe, precisa sempre de um patrão, precisa sempre de um Deus, precisa sempre de... Bem, mas eu acho que isto, não tenho dúvida nenhuma, sem anarcossindicalismos, sem anarcocomunismos, sem municipalismos libertários, sem anarconaturismo, sem anarcoindividualismo, que esta realidade histórica contemporânea, por esta via, é realmente, não nada nenhuma, a possibilidade de uma utopia que vai no sentido de uma nova civilização que eu chamo anarquia. Chama essa nova civilização a anarquia. E relativamente àquilo que é a civilização judaico-cristã, evidentemente que eu acho que esta ia desaparecer do planeta Terra. Pronto, mas isto vale aquilo que vale, quer dizer, mas para mim dá muita força que o problema, por exemplo, do dilema da vida e da morte, para mim está resolvido. Eu tenho medo de morrer, não tenho dúvida, mas para mim acho uma coisa completamente natural como espécie humana. E os tipos do Partido Comunista que estavam na clandestinidade mandavam-me para a frente, mandavam para a frente da batalha porque eles tinham medo de ser presos. Eles não queriam discutir, assim, até a coisa, se não fosse você, não conseguia. Para tirar outra coisa lá é, como é que eu ia dizer, para o conhecimento e a conversação, a discussão, foi a partir de maio de 1968. Aí você... A anarquia você conheceu como? Não, o que ocorre é que tudo que eu... Note bem, eu em 1968, 69, o que eu queria falar, ou discutir, era o comunismo. E falar no dia 1 de setembro. Foi. No entendimento, sobretudo para matar saudades, para ver os amigos. Quer dizer, você não é estimulado a desenvolver as suas coisas. E depois, como eu estou numa fase, quem sou eu para estar a criticar aquela gente? Deixa. Mas foi legal. Outras coisas se poderiam viver, mas pronto, não foi possível.